Então, veja, é interessante isso. Quer dizer, é preciso também que exista formação do médico para isso, né? Veja bem, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o professor Rothberg encantava a todos porque ele insistia na questão do diagnóstico da hanseníase, que a doutora Leontina, minha grande amiga, chama de moléstia de Hansen, portanto a gente chamava de MH, ou o nome, a gente usava esse termo, MH. Então, MH, doença de Hansen, moléstia de Hansen, hanseníase e lepra, tudo sinônimo. A gente, então, tinha essa influência. O professor influenciava a gente para estudar, para reconhecer. E entre colegas, entre alunos da faculdade de medicina, as brincadeiras sobre fazer o teste, o que é o teste de Mitsuda, que nem existe mais, mas que sempre foi muito útil, pelo menos para a gente distinguir os casos do ponto de vista imunológico. Eu passei um bom tempo na Venezuela com um professor que sempre lutou muito pela hanseníase e a vacina também. Então, veja quanta coisa a gente tem para dizer. Primeiro, a hanseníase é uma doença que é um verdadeiro tratado de medicina. Tudo pode acontecer. E os doentes apresentam situações complexas e também são, como dizia o professor Opromola, né, eles também têm direito de ter outras doenças. Eles não ficam só direcionados para isso. Eles podem ter apendicite e todas as doenças que os que não têm hanseníase podem ter. Então, é um mundo. Meu professor Raimundo Martins Castro dizia: você vai lá, mas você vai pegar hanseníase, você vai pegar lepra. É verdade, quando a gente lida com a doença, a gente tem vontade de trabalhar só com ela, pensar só nela e descobrir coisas e descobrir que ela é um tratado de medicina. Então, existe a formação médica orientada para isso. Eu sou dessa geração, Leotina é dessa geração, mas o que a gente sabe hoje é que muito pouco se fala na universidade, na faculdade de medicina, especialmente nos lugares onde a endemia não é tão evidente, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para a Renaira, depois você comenta, Zé. É o seguinte, Zé Roberto, o que eu estava pensando o que você me diz, Renaira, se você chegou a saber ou ver que o estigma era tão grande, e deve ser ainda, mas não é tão ostensivo, mas o estigma era tão grande que a gente imaginava os doentes como sem nariz, os dedos caíam, tudo isso. Você chegou a falar nisso, saber que as pessoas pensavam isso, Renaira? Você que é jovem? Sim, sim. A ideia antiga que se tinha da hanseníase, da lepra, como era conhecida, era exatamente isso, né? E eu tive a oportunidade também de ir no Souza Lima fazer o curso de hansenologia, e lá tem o museu da hanseníase e tudo, e a gente tinha contato com os pacientes e ainda sofriam muito essa questão do estigma da doença, de serem marginalizados por conta desse diagnóstico. Então, isso ainda é falta ainda de consciência da população, né? Muitos médicos ainda, da própria classe de saúde, né? Com certeza. Isso. E aí em Belém você tem visto casos com frequência? Então, eu tô em Santarém. Santarém, o nosso país é muito grande e o estado onde eu tô, que é o Pará, é muito grande. Eu tô a 800 quilômetros de Belém, no interior do... Santarém, mais longe ainda. Longe ainda e mais caso ainda, eu acho. Então eu tô... Mais ainda? Nossa, mãe. Ou seja, a distância dos grandes centros é que faz esses casos ficarem isolados e até mesmo desconhecidos? Isso. Eu tô aqui tem 4 meses e eu já tenho visto bastante casos, inclusive pacientes, eu trabalho com militares também, então tenho 2 pacientes militares que, nesse pouco tempo que eu tô aqui, né, já um número, né, que são 2 pacientes que eles foram, não é o termo, eles foram aposentados por conta de incapacidade decorrente da hanseníase, né. E tenho vários outros casos que, até um dos casos aí das fotografias, um paciente
meu aqui, que a gente fez o diagnóstico. Sempre estou pedindo uma força lá para o professor José Roberto, ele me ajuda aqui sempre. Eu tenho visto bastante caso, e assim, a gente só consegue pensar mesmo se a gente suspeitar, né? Então, eu tenho aprendido a pensar rancenicamente com os... Isso mesmo, pensar rancenicamente. Essa forma é contagiante, Zé Roberto? Ó. Isso. Desculpe, o áudio estava desligado. Sim, essa forma é uma forma contagiante, essa é uma forma multibacilar, né, e é uma forma de hanseníase de morfotuberculoide. E assim, a gente chama, assim, mas pelo Ministério da Saúde, a gente usa uma classificação hoje operacional. Né? A gente conta o tanto de lesões e trata o paciente pelo número de lesões que o paciente tem. Não é assim, professora Leontina? De acordo, totalmente. É uma classificação hoje que a gente chama de operacional. Você conta o tanto de lesões. E como ele contagia, professor? Como ele contagia? Ele transmite encostando nas pessoas ou Não. O que se aceita é que a contaminação se dá pelas gotículas salivares, né? Pelo contato das gotículas de saliva. Então, o que se aceita, o que ainda é aceito, é pelo contato direto, através de micropartículas de gotículas de saliva. E as crianças da casa, como ficam? As crianças também podem ser, mas assim, como a doença tem um longo período de incubação, que pode variar de 2 a 7, 9 anos, às vezes a criança pega e ela só vai manifestar, ou o adulto mesmo, anos depois. Então é comum chegar no consultório e perguntar com quem eu peguei. Isso é muito difícil. Né? Muitas vezes ele é o primeiro caso domiciliar, então fica difícil você dizer. Quando acontece em crianças, pressupõe-se que as crianças não viajam, elas não se deslocam, nem ficam na casa dos outros, elas permanecem na casa dos pais. Então, ela possivelmente adquiriu no contato domiciliar, presente na casa. Sim. Eu já vi casos de crianças. É uma das coisas mais dolorosas que existe, principalmente. Eu já atendi uma criança de 9 anos com hanseníase virchoviana, 9 anos de idade. A forma mais grave. Existem as formas que não transmitem, ou seja, a pessoa tem MH, mas não transmite. Existe. A gente chama isso de formas paucibacilares. São aquelas formas que são pobres em bacilos, o sistema imunológico consegue isolar o bacilo e esse paciente não é transmissível. Só os pacientes multibacilíferos, que infelizmente é o paciente que chega no consultório de dermatologia. O Brasil sozinho responde por quase 25% de todos os casos de hanseníase no mundo, 85% dos casos nas Américas, mas é o que tem o maior número de casos bacilíferos, de pacientes multibacilares, ganhando inclusive da Índia. Transmissíveis, né? Então ele transmite mais, não é o maior número de casos, porque o maior número é na Índia, mas no Brasil os casos transmitem mais, né? É isso. Na Índia predomina o não contagiante. Isso, e as não contagiantes. E a senhora falou há pouco tempo, doutora Valéria, uma coisa muito importante, sabe? Que os colegas estão saindo das escolas de medicina sem saber fazer diagnóstico de hanseníase. Eles saem achando que qualquer manchinha branca vai tratar com cetoconazol ou qualquer manchinha vermelha vai tratar com corticoide. E não é assim. Andando aqui pelo sertão, nas unidades básicas de saúde, treinando os colegas médicos a fazerem diagnóstico de hanseníase, e a gente faz mutirões aqui, porque Alagoas é um estado que ainda tem muito caso de hanseníase, sobretudo algumas cidades. Os colegas não sabem nem fazer o teste de sensibilidade térmica. A gente precisa ensinar como pegar os tubinhos de ensaio, esquentar a água e fazer o teste de sensibilidade térmica, que é um teste muito simples de fazer. Você faz em 1 minuto, 2 minutos, e você, só com o teste de sensibilidade térmica, você já faz
diagnóstico de boa parte dos casos de hanseníase. Isso. Então, a Fernanda, que eu ainda não chamei. Fernanda, você, a Renaira, que está em Santarém, que tem um filho maravilhoso, um boneco. A Fernanda, olha a carinha dela. Fernanda, você esperava lidar com uma especialidade? Quando você escolheu a dermatologia, você esperava que fosse mais complexa do que parecia? Você ficou surpresa? Pelo contrário, é muito mais complexo do que eu imaginava, muito mais desafiador, mas também mais interessante. Eu cada vez mais me apaixono mais, na verdade. Porque jovens da tua idade e gente mais velha do que você se encanta com a estética, né? Para mim, essa é uma área realmente que eu não fui formada para isso. Mas eu fico imaginando que você escapou daquela horda que vai atrás da beleza e aquela coisa toda, né? E agora você está lidando com uma doença infecciosa extremamente grave e você vê isso aí no seu estado? Aqui tem bastante, prof. Rondônia, principalmente nos interiores, copiando ali o que a Renaira falou, quanto mais distante ali da capital, mais se vê. Durante a faculdade, a gente tem, inclusive aqui em Rondônia, um estágio em Montenegro, que é o interior que a gente tem aqui, que a gente tem um centro bem acadêmico, assim, que a gente trata bastante essas lesões, a gente estuda bastante, e a gente vê muito, são muitos pacientes mesmo, aqui é bem endêmico, nossa região sempre foi e continua sendo bastante, muitos casos por ano. E você tem vários colegas, ou tem muitos colegas que se interessam também? Tenho alguns, mas na área mais acadêmica mesmo, professores, minhas referências de professores, né, e de colegas na área nesse sentido, mas a gente é um pouco carente, de especialista nessa área, para ser sincero. Isso. Então, Leontina, você acha que a hanseníase é motivo para uma super especialização? Você acha que as pessoas devem se dedicar bastante, devem procurar centros em que a hanseníase... Eu, por exemplo, fui para a Venezuela, foi minha escolha. O Instituto Nacional de Dermatologia tem um desenvolvimento muito grande do estudo de doenças negligenciadas, e hanseníase é uma delas, ou seja, eu escolhi isso, mas você escolheu isso também? Eu acho que eu fui escolhida, porque eu comecei muito cedo a ser incentivada a fazer trabalhos com os doentes no leprosário. Então, como eu falei, com aqueles dois professores, o Rothberg e o Belda. Depois, o professor Sampaio também me estimulou muito no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu acho que a gente precisaria trabalhar muito para ensinar todo médico a fazer diagnóstico precoce da moléstia. Por exemplo, eu pus uma fotografia aí também de um pescoço com nervinho espessado. Então, ensinar para o neurologista... colocar, né, Paulo? Paulo vai colocar. Ensinar o neurologista que quando alguém chega com uma dormência, para ele palpar nervo, para ele pesquisar nervo espessado, que é uma característica fundamental. Tem um antes dessas setinhas também. Mostrar antes da seta e depois com a seta para evidenciar esse espessamento. Então, olhar, fazer essa franca extensão do pescoço para ver nervo espessado, que a gente encontra caracteristicamente na moléstia de Hansen. Quando é assimétrico, no doente não contagiante, quando é simétrico, nós temos o doente contagiante, já precocemente apresentando isso. Eu acho que nós temos que ensinar também os outros médicos que pretendem fazer outra especialidade, que também as articulações são comprometidas, o fígado é comprometido, o baço, o rim. Então, é uma doença, como a professora Valéria já falou, que
compromete vários órgãos e sistemas. Então, procurar um centro especializado é importante, porque a gente pode ensinar bastante esse comprometimento sistêmico que o doente multibacilar que predomina no Brasil apresenta. Mas eu acho que, para grande número de faculdades de medicina, nós não vamos ter condições de fazer isso para todos os graduandos. Então, eu acredito que a gente teria que fazer o que você está fazendo, Valéria, fazer uma divulgação ampla para que a população também estimule o médico a pesquisar se aquela dormência que ele está tendo, se aquele formigamento, se aquela atrofia de músculo é pela moléstia ou outra coisa. Nervo espessado é a moléstia de Hansen e tem uma polineuropatia hipertrófica de Dejerine-Sotá, que é raríssima, familiar. Então, encontrou nervo espessado, dormência, formigamento, manchinha, rarefação de pelos, tem que pensar na moléstia. E eu acho que a escola tem que ensinar isso. Mas nós, infelizmente, temos muitas escolas que não estão treinando adequadamente o nosso graduando para as nossas endemias brasileiras. Não só a lepra, mas a tuberculose, a sífilis, etc.